Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Muito bem, nós estamos nesta altura apenas no canal principal da televisão de todos os angolanos, porque no canal TPA Notícias está a ser transmitida a partir da Assembleia Nacional a sessão solene, que conta também com a participação, com a presença do presidente de Cuba. Estão a ser realizadas então atividades dentro da Casa das Leis e o canal TPA Notícias, nesta altura, mostra-lhe todas as evidências do que está de facto a ocorrer naquele local. Bom, daqui a pouco nós já teremos o sinal no canal TPA Notícias. Meu amigo, esta é a semana, esta é a semana de gestão financeira. É a semana da gestão financeira, a semana do salário, a semana do plim-plim, do me faça sorrir. As empresas vão começar a pagar os salários e deixa-me dar-lhe aquele habitual conselho que eu dou sempre no final de cada mês. Não duvide das capacidades de gestão que a sua esposa tem. Mas eu estou a falar da esposa. Eu estou a falar daquela esposa que se comporta como esposa. Eu não estou a falar de uma esposa qualquer. Tudo lufa-lufa. Não é disso que eu estou a falar. Porque se lhe entregar o cartão para fazer a gestão, vai comprar unhas de gel, vai comprar o cabelo postiço, vai tratar dos batons, etc. E se esquece lá. Não. Eu estou a falar daquela senhora que está ao pé de si desde o primeiro dia e tem feito uma grande gestão da sua vida. Ouça, meu amigo. Aliás, até aqueles que acreditam na palavra de Deus, que acreditam na Bíblia, sabem que a mulher está colocada ao lado do homem. Para quê? É ela que vai administrar o lar. Tratar do tomate, do feijão, do peixe, do repolho, do arroz, da carne, do pepino, dos detergentes lá para casa não é da sua responsabilidade, meu amigo. Ou você também quer tratar disso? Quer ser você ir comprar os detergentes para lavar a louça lá em casa? Os detergentes para lavar a roupa também, você quer comprar também? Não faz isso, meu amigo. Não faça isso. Entregue o cartão à senhora a partir de agora. A partir de hoje. O cartão já não lhe pertence. Do salário, já não lhe pertence. Entrega a mamã Miquelina lá em casa. Mamã Margarida, o cartão é seu. Receba. E devolve na primeira semana de setembro, mas deixa ficar lá assim uns 1.500 para o papá fazer o bolso. Certo? Vamos às notas da edição de hoje. Cadáver de mulher de 22 anos de idade em Benguela é desenterrado e profanado. Fala-se em uso para fins sexuais. O professor é acusado de abusar sexualmente uma aluna menor até engravidar. Aqui os factos fazem eco. Roda! Vamos embora para o trânsito. Já lhe disse que estamos nesta altura apenas no canal principal da televisão de todos os angolanos, porque no canal TPA Notícias está a ser transmitida a sessão solene da Assembleia, que conta com a presença do presidente de Cuba. Bom, vamos então para estas imagens. Professor Quental, boa tarde, seja bem-vindo. Temos as imagens que nos chegam da Avenida 21 de Janeiro, Rocha Padaria. Boa tarde, professor. Boa tarde, Mário Santos, e obviamente aquele abraço efusivo a todos os nossos telespectadores, Mário, que são a razão da nossa existência. E auguramos que este final de semana, ou melhor, que esta semana, comece bem com o menor de ilícitos rodoviários e também inobservância das normas previstas pelo Código, embora se perceba já ali um comportamento menos bom, Mário. Ora, vejamos, para começar, temos um veículo imobilizado, Mário, e imediatamente a seguir a um sinal gráfico vertical que proíbe a manobra de paragem e estacionamento naquele espaço. E iniciou uma marcha, não sinaliza. Não sinalizou, Mário, não sinalizou. Portanto, aqui há um problema sério
Aí está, outro ilícito. O condutor entra na zona em que pisa a linha. Neste caso específico, a integração para a faixa de rodagem deve ser feita na zona tracejada, em que temos essa linha descontínua. E aqui, fazendo um pouco de pedagogia, Mário, percebe-se que temos linhas descontínuas compostas por traços compridos e intervalos maiores, certo, e outra linha descontínua com traços menores e mais curtos. A diferença é que a linha à direita é uma linha descontínua de aceleração, quer dizer que o condutor que entra pelo entroncamento vai integrar-se para uma via do trânsito mais intenso, e já estas, Mário, são linhas descontínuas que vêm separar vias de trânsito no mesmo sentido. Muito bem, muito obrigado ao Centro Integrado de Segurança Pública. As imagens que são cedidas pelas câmaras do CISP ajudam ao amigo telespectador circular com confiança e segurança. Só é possível este serviço público porque o CISP fez esse investimento. E agora vamos para outro ponto da cidade capital. Vamos ver como é que está a ser feita a circulação noutro ponto da cidade capital. Os agradecimentos ao CISP. Podemos ver outra parte da nossa cidade, se possível irmos até a uma das cidades do interior do nosso país, Benguela, Huila, Huambo. Já tivemos aqui imagens destas cidades e temos saudades sim de voltar a ver Huambo, a cidade capital, vontade de voltar a ver a cidade do Lubango, vontade de voltar a ver a cidade de Benguela, Catumbela e Lubito. Não temos ainda outro ponto da cidade capital, continuamos com as imagens. Permita, Mário, aproveitando essa imagem, continuamos a insistir, e até porque resulta do imperativo legal, portanto, o início de marcha, a manobra de ultrapassagem, marcha atrás, inversão de sentido de marcha, mudança de direção, devem ser precedidas do respectivo sinal para indicar a execução da manobra. Muito bem. Isto deve ser feito com os sinais luminosos, que são os dispositivos de mudança de direção, os famosos piscas, Mário. Na ausência destes, ou sempre que o condutor se aperceba que estes indicadores de mudança de direção não estão funcionais, deve substituí-lo por sinais gestuais. Muitos condutores, Mário, dão a impressão que pensam que aqueles manípulos foram colocados para enfeitar o interior do veículo. Não. O Código de Estrada é bem claro, diz que a execução de manobras deve ser precedida da respectiva sinalização. Outro sim, Mário, permita-me fazer aqui um pouco de pedagogia. Esta linha que aqui está, Mário, esta linha contínua, corretíssimo. Portanto, para efeitos do Código de Estrada, não é uma linha contínua. O que isso quer dizer? Que ela pode ser pisada ou transposta. Aquela linha é designada por guia, cuja função é de limitar a largura da faixa de rodagem e dizer que da linha para a esquerda temos a faixa de rodagem e da linha para a direita temos a berma. O condutor pode pisar aquela linha, certo? Sempre que tenha a intenção de aceder à berma ou sempre que da berma tenha a intenção de iniciar a marcha, certo? Certo. Para efeitos do Código de Estrada, aquela marca, embora sendo contínua, certo? Não se enquadram nas marcas, nos sinais contínuos. E por que o amigo telespectador tem de aprender, arquivar na sua memória tudo que vê? Os ensinamentos são passados aqui por um especialista. Sabe porquê? Porque diariamente nós mostramos-lhe o quadro da sinistralidade rodoviária e perturba. O número de mortes, acidentes, feridos. Se não quer figurar desta lista, aprenda o suficiente. Porque senão vai ser mais um elemento neste gráfico que lhe mostramos. Professor. É violentíssimo, Mário. Portanto, a estatística mostra que o quadro, o cenário não é dos melhores. Temos uma média, Mário, de acidentes acima de 25 acidentes diários, o que é mau. E depois esses acidentes têm como reflexo mortos, feridos. E muitos dos feridos, Mário, acabam por adquirir incapacidade cognitiva, consequentemente levando-os à incapacidade laboral. E estes indivíduos, se forem os provedores das necessidades fundamentais da família... com toda uma família. Corretíssimo, Mário, corretíssimo. Muitos pais estão em cadeira de rodas, paraplégicos ou tetraplégicos, incapazes de suprir as necessidades da sua família em razão dos sinistros rodoviários. Mário, muito bem, o nosso quadro é perturbador, mas antes deixa-me confirmar junto à Regi, já estamos no canal TPA Notícias também? A partir deste momento já estamos a ser vistos. Muito bem,
Há bocadinho estávamos a ser vistos apenas no canal principal da televisão de todos os angolanos, mas agora, e porque estávamos a emitir no canal TPA Notícias a sessão solene que acontece na Assembleia Nacional, onde também está o Presidente da República de Cuba. Agora já estamos a ser vistos também pelos telespectadores assíduos do canal TPA Notícias. Professor, prosseguindo. Corretíssimo, Mário. Aqui nunca é demais endereçar os cumprimentos à Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, Mário, que nos termos do artigo 28º, certo? Da Lei número 6/20, partilha com a sociedade estes dados. Comecemos pelos acidentes, Mário. Temos 39 acidentes para o dia de ontem, domingo, contra os 40 de sábado, Mário. Meu Deus. Houve um decréscimo? Houve, sim senhora, de 1. Todavia temos um acumulado de 79, Mário. 79 acidentes em 2 dias. 2 dias. Violentíssimo. E repare que esses 39 acidentes, Mário, produziram 6 mortos. Meu Deus. Para o dia de ontem, contra os 12 de sábado. Há um decréscimo, sim, de 6. Todavia, temos um acumulado de 18, Mário. 18 mortos em 2 dias. 18 famílias em que existe a dor, certo? A morte em razão da sinistralidade. Perdas irreparáveis. Reflitamos sobre este facto, Mário. Os 39 acidentes produziram 47 feridos, Mário. 44, neste Ou caso. 44, desculpe, Mário. Contra os 37 Do dia anterior. anterior. Temos ali um incremento de 7, certo? E temos aqui um pormenor. Temos um acumulado, Mário, de 81 feridos. Para em 2 2 dias. dias, certo? Dos 44 feridos, 32 são graves. Meu contra Deus. os 21 de sábado. Daqueles que fez referência que podem evoluir à morte ou mesmo adquirir incapacidade. Corretíssimo, Mário. E repare num pormenor que temos aqui um acumulado, certo, de 53. E 6. 53 feridos graves, Mário. É violentíssimo, certo? O nosso sistema de saúde, que já é débil, esses 53 feridos graves vêm Vão ainda... provocar um engarrafamento. Corretíssimo, Mário, corretíssimo. E por último temos os feridos leves, que temos 12 para o dia de ontem contra os 16 de sábado. Parece que há um decréscimo, todavia, Mário, temos um acumulado de 28. Terrível isso. Portanto, este quadro é para nos levar a refletir. Temos que refletir sobre isto. E quero aqui anunciar que durante a semana haveremos de fazer abordagens sobre o que traz a proposta de revisão ao Código de Estrada, Mário. Que continua a ser, portanto, discutida a nível nacional. Correto, mas está em consulta pública. E repare no pormenor que vem aí penas pesadas, vem sanções pesadas. E uma das que temos que louvar é, portanto, a cassação, a inibição ou a proibição de conduzir, portanto, já não dependerá da esfera dos tribunais. Será da competência, de acordo com a proposta do Diretor Nacional de Aviação e Trânsito, essa competência, essa prerrogativa, certo, Mário? Certo. Portanto, durante a semana haveremos de falar das mudanças, ou melhor, das mudanças propostas, que visa fundamentalmente reverter este quadro. E para terminar, Mário, haverá sanções do ponto de vista pecuniário para os peões que não observem aquilo que está tipificado nos termos do artigo 97 seguintes do Código de Estrada. Portanto, temos que mudar de comportamento mesmo. Muito bem, muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. Disponha, Mário. Nós vamos daqui a pouco voltar a ter outra vez a intervenção do professor. Disponha, meu caríssimo, Muito disponha. bem. Estamos aqui que é para servir. Servir e bem servir, Mário. Muito bem, muito obrigado. Professor Júlio Quental. Pois é, meu amigo, vão-lhe caçar a carta. Você vai ficar sem carta de condução. Conduz pesado e anda a fazer zigue-zague entre viaturas. Põe a imagem daquele... Temos a imagem daquele senhor, já com uma certa idade. O senhor com uma certa idade, temos aí? Por favor. Antes de olharmos, tem uma imagem que eu pedi, onde se vê o senhor, mas pronto, vamos ter essa imagem daqui a pouco. Presta atenção lá em casa, é esta imagem, exato, perfeito. Enche a tela, enche aqui o vídeo wall. Este cidadão é visto num vídeo. Eu vi esse vídeo e muita gente viu esse vídeo. Muita gente viu esse vídeo, onde aparece este senhor com uma criança ao colo. Por amor de Deus, meu Deus do céu.
Ele está com uma criança ao colo e a beijar a criança na boca. Se você acha que é um beijo qualquer de carinho, não. Beijo de cinema, de romance, de novela. É terrível isso, hein? Este senhor. Não é outro. Não é outro, é este senhor. Nós não fomos pegar uma outra imagem. Nós tiramos a imagem de um vídeo onde ele aparece a falar. E a justificação dele é perturbadora. A justificação dele perturba. Porque ele diz na justificação: não, eu apenas fiz um carinho. Ele diz isso. Põe outra vez aquela imagem que vimos há bocadinho, Regi, para confirmar aquilo que eu disse. Aí está. Nós tivemos para proteger a criança, e nesta altura nós temos muitas crianças a verem o programa. Para proteger a criança, nós tivemos que fazer o tratamento desta imagem para perturbar, para que a criança seja protegida. Mas este senhor que você vê aqui na imagem é o mesmo senhor que nós lhe mostramos há bocadinho. Isso é terrível. Eu vou chamar o professor Pedro Castro Maria e o Dr. Alcântara Costa, que vão ajudar-me a refletir um bocadinho sobre isto. Eu quando vi esse vídeo, eu sei que muita gente já viu esse vídeo. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo irmão, companheiro, compatriota e amigo Mário Santos. Obrigado pelas boas-vindas que me deseja. Saúdo a si. Sei que está bem, espero que a família também. Saúdo a equipa toda de produção desse espaço e, como sempre, também ao nosso respeitável público telespectador. Professor, viu o vídeo que eu faço referência? Vi sim. Perturbador. Eu sinceramente tive dificuldades. Eu tentei perceber, mas enfim, alguém ajude-me lá em casa. Quem terá visto este vídeo, ajudem-me. Caríssimo Mário, eu também sou, digo mesmo sem medo de errar, algo fraco do ponto de vista sentimental, do ponto de vista emocional. Há imagens de tão fortes que são, de tão agressivas que são. Por favor, doutor Alcântara, junte-se a nós. À boa moral, aos bons costumes, eu tenho, por vezes, alguma dificuldade sequer determiná-las. E foi o caso quando tentei visualizar o vídeo que retrata um mais velho, aparentemente já ia roçar os 80 anos, com uma menina num ato que se pode considerar claramente sexual. Mas aquele é um ato sexual. Exatamente. É perturbador demais. Bastante. Aquilo que nós chamamos pedofilia, que é a atração sexual ou a tendência das pessoas adultas sentirem prazer, terem fantasias sexuais, criarem vontade de envolver-se com crianças, que é uma das formas da parafilia, não é? Há várias parafilias, há a pedofilia, há a necrofilia, enfim, comportamentos sexuais tidos como perversos, desviantes. Mas o que é mais chocante, e é preciso aqui considerar, ainda bem que está aqui o muito ilustre doutor Alcântara Costa, não é? Há aqui também a componente patológica a ser analisada, e acredito que o doutor Alcântara depois vai fazer esse enquadramento. De qualquer forma, atos dessa natureza chocam a moral pública. E sabe, a concepção cultural que nós temos de um mais velho, mais velho é uma instituição. Não explore ainda o lado institucional desta faixa etária. Já vai daqui a pouco fazer referência a isso, porque é importante. Este nota é importante. Doutor Alcântara, seja bem-vindo mais uma vez. Como é que podemos olhar para a atitude mental
deste cidadão. Não sei se teve contacto com o vídeo, porque aquele vídeo é perturbador mesmo. Claramente. Aberrante, irritante. Mário, tal como o Dr. Maria fazia referência aqui, não é possível um ser humano com amor antropológico e amor ao próximo perceber, na verdade, que um mais velho nessa idade, no seu papel de proteger os descendentes, qualquer descendente nessa nossa sociedade, parta para comportamentos desse tipo. Mas deixa cá lhe dizer, Mário, que aquilo que é prática em psiquiatria forense, no âmbito mesmo da criminalística, onde se conglomera o direito para se compreender esse tipo de comportamento, temos que aqui trazer a instituição envelhecimento com o declínio mental. O que é que queremos dizer? Nós, seres humanos, enquanto vamos envelhecendo, algumas das nossas funções tendem a ir diminuindo a sua atividade. Quero compreender aqui, mesmo do ponto de vista da psiquiatria forense, que este mais velho já não tem aquela lucidez que se requer. Nós estamos a trazer essa questão para livrar o mais velho, porque estamos preocupados com o mais velho que a justiça tem que tomar medidas, condená-lo, mas haverá um tempo que o mais velho depois vai ter que voltar no sítio onde ele viveu ou num outro bairro qualquer. E aqui onde convocamos as perícias de fórum psicológico e psiquiátrico para se saber, no fundo, o que é que se passa, na verdade, na mente deste mais velho. Ali precisa-se fazer essa análise do declínio cognitivo para se saber se este declínio cognitivo afetou o comportamento do mais velho para partir nesse tipo de comportamento. Aqui nessa senda fazem-se sempre aqueles exames do cérebro, para saber a função do cérebro, porque a nossa mente funciona com a interferência do cérebro, onde estão todos os comandos que nos dizem se a nossa memória está a funcionar bem, se a percepção, perceber as coisas. Por exemplo, aqui há questões de percepção do mais velho, que não percebeu que aquela criança é neta, pequena, e não se pode partir com ela para esse tipo de atividade. A percepção está ofuscada. Por outras Nesse palavras, sentido, exames... Para perceber se ele é doente ou não. Sim, cerebotônicos, exames do cérebro, têm que ser feitos para se analisar, na verdade, o que é que se passou. Isso não lhe isenta a que a justiça tome as devidas medidas. O professor falava desta figura. Pois é. De proteção social do velho. E nem sequer é neta de consanguinidade. Não é? Não é. Não são parentes. Porque a maior parte dos casos de violência sexual contra menores, dizem, os levantamentos são feitos pelas instituições, ocorrem em ambiente familiar. Ou com pessoas muito próximas. Ele é muito próximo. Como vizinhos. Ele é muito próximo da família. Amigos de alguém da família, enfim. Seja como for, nas nossas comunidades, dentro das nossas idiosincrasias culturais, os mais velhos, ter mais de 60 anos já não é só um número, já não é só uma questão da idade cronológica em si. É uma acumulação de saberes, de princípios, de normas. Daí que se tem considerado os mais velhos como uma biblioteca viva, porque são garante da moralidade pública, são garante da transmissão da memória coletiva, são guardiões na questão da preservação dos valores, dos bons costumes. Quando vemos um mais velho com cabelos brancos, aqueles cabelos brancos são símbolos do respeito que a comunidade deve ter por essa pessoa. Uma instituição é uma instituição porque resolve problemas sociais. As instituições são para resolver necessidades concretas. Por isso é que os mais velhos são convocados quando há conflitos, para ajudar a dirimir
tais conflitos, para ajudar a atenuar os fatores de tensão estrutural entre as pessoas da comunidade. Na nossa infância, o caro Mário terá vivenciado essa experiência quando estivéssemos a brincar, estivéssemos a incorrer numa conduta tipificada pela comunidade como desviante. Se víssemos um mais velho ao longe, mudávamos imediatamente o comportamento. Automaticamente é uma autoridade, é uma biblioteca, é uma representação da boa conduta. Logo, o ato desse mais velho, como é que se chama? É reprovável. Preferiu nem saber, né? Não O vale a ato pena. desse mais velho fere a moralidade pública. E é por isso hoje, nesse quadro geral degradante de crise de valores que um pouco por toda parte se assiste na nossa sociedade, às tantas nós queremos passar mensagens para as mais jovens gerações e alguns jovens, no seu atrevimento e por vezes não sem razão, chegam e dizem: mas também hoje os mais velhos não são lá grande Mas, coisa. Mário, já vamos... É por causa disso. Porque Émile Durkheim, sociólogo clássico francês, um dos 3 maiores clássicos da sociologia francesa, dizia que a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas gerações que ainda não estão preparadas para a vida em sociedade. Agora, Este não tem hipótese. é preciso. Professor, vamos só fazer um ponto de vírgula com o professor volta daqui a pouco para ajudar-nos a olhar para um outro caso que, prepare-se, o outro é mesmo muito pesado. O doutor pode manter-se. Agora, para esta Câmara, Regi, o que em sua defesa, o que este senhor diz? Vamos ouvir as palavras dele. Ponha as palavras do senhor. Roda lá em casa. Eu nunca fiz isso numa criança. Deus me perdoa, que eu estou andando na estrada, eu nunca fiz isso numa criança. Eu errei e peço desculpa. Então o homem dá uma te perguntar, dá uma discutir com as pessoas, vai fazer não sei o quê. O problema é que te gravaram, quem te gravou é o vizinho. Você não vai na rua, pensar que ninguém te ouve te viu. Tá feito. Você que você fez, aquele tua neta, aquele filho do Malu. E o Malu não sabe, se o Malu se ficar saber. Do filho do Malu, tá chegando com o Malu viajou. O meu Malu ele fica com ele, me punha nas coisas. Ele até que te meteu nas coisas. E eu estava sentado, ele que se meteu no meu colo. Quando sai de bem, você vai brigar com ele. Foi. Mas você é de beijar, de fazer cônstica, não sei o quê. Então você não vai lhe beijar. Eu não lhe fiz coisa. Não vai lhe beijar. Não vai lhe beijar. Eu já te falei. Mas aquilo que você está falando, eu não fiz. Meu Deus do céu. Professor doutor Alcântara. Hã? O perigo todo está ali. Por isso que dizíamos, o mais velho, para já, sabe engendrar mentiras para querer safar-se de um ato gravíssimo que ele comete. E tal como dizíamos, a psicologia e a psiquiatria também fala dos indivíduos que mentem compulsivamente para quererem se defender. Por isso que dizíamos, este mais velho, pela defesa, pela autodefesa que está a fazer, é um mais velho bastante perigoso para a convivência no sítio onde temos crianças. Então é preciso que se faça algum exame a este mais velho para depois medicá-lo lá mesmo na cadeia, para medicá-lo, para melhorar a qualidade de vida do ponto de vista do pensamento dele. Porque estamos a dizer que o nosso Código Penal, nesse tipo de matéria, as penas não são assim tão fortes. Já que está a falar, doutor, já que está a falar de pena, eu gostaria de ouvir também a opinião do jurista António Casamaior, mas pode continuar, não lhe retiro o raciocínio. Exatamente. Vamos só receber o jurista António Casamaior para fazer um enquadramento jurídico relativamente a este caso. Mas pode continuar, por por favor. Como as nossas penas nesta matéria são bastante brandas, ele ficará pouco tempo na cadeia e voltará para o sítio onde ele vivia. Se não for tratado, de certeza voltará a ter o mesmo comportamento. Por isto,
para prevenir a que ele tenha novamente esse tipo de comportamento, ir destruindo crianças, a única maneira aqui que existe é que as autoridades policiais e também as autoridades da justiça devem fazer a parte deles, mas também a área da psiquiatria e da psicologia deve analisar. Professor, ainda é recuperável este homem? Bom, Se fizer um trabalho psicológico, ainda se o que é recupera? que se faz nessas matérias? Isto, na verdade, o exame é que tem que dizer isto, ser recuperável ou não. O exame é que tem que comprovar o nível do problema que ele tem, mas o mais importante, ser recuperável ou não, o mais importante é que tome fármacos para melhorar a qualidade da vida, pelo menos para diminuir essa tensão sexual que ele tem. Se essa tensão sexual diminuir, porque há fármacos que retardam a produção excessiva da testosterona, que é a glândula masculina que provoca os excessos do orgasmo. Então, se tomar esta medicação, de certeza vai melhorar a qualidade dele de vida na cadeia e um dia, quando sair, mais ou menos no sítio onde ele for novamente viver, então não abusará das crianças tal como essa velocidade que ele tem agora. Então, isto é que é o mais importante aqui nesse caso. Muito bem, doutor, seja bem-vindo. Qual é a moldura penal aplicável a esta situação? Primeiro, muito boa noite mais uma vez, e para mim é um grande prazer estar aqui a analisar este facto. Nos termos do Código Penal, estabelece uma moldura que vai de 3 a 6 anos de prisão. 3 a 6? De 3 a 6 anos de prisão. Opa! E se olharmos aqui para a questão, estamos diante de um crime de abuso sexual. Poderíamos também entender ainda na pedofilia. O que na verdade é pedofilia? Pedofilia é o desejo que um adulto nutre por um menor de sexo oposto ou do mesmo sexo. Que entendemos certamente que, da análise que o nosso psicólogo fez, se olharmos para a realidade dele, teríamos de dizer que, do ponto de vista psicológico, ele não está bem. E o Código Penal estabelece que existem inimputados, aquelas pessoas que estão isentas da responsabilidade penal, em razão de não apresentar um quadro clínico capaz de ser responsabilizado criminalmente. E aí temos nesta altura de dizer que as instituições terão de reanalisar, ou melhor, analisar se de facto há matéria bastante para a responsabilização criminal pelo ato criminoso que ele praticou. Vamos ouvir então, já agora, a opinião geral relativamente a este caso. O que é que os cidadãos lá fora, nós fomos ouvi-los. Qual é a opinião que eles têm? Qual é a opinião da população relativamente a este caso? Será que você lá em casa também defende esse tipo de comportamento? Eu acredito que não. E, Regi, enquanto preparamos a matéria relativamente à opinião geral, ponha o número que nós usamos para colocar à disposição dos telespectadores, visando o quê? Para que os amigos usem este número e façam denúncias. O SOS Criança, ponha, por favor, enquanto isso. Nós preparem, porque vamos ver então a opinião geral. Exatamente, aí está o número. SOS Criança 15015. Denuncie estes casos. Não é o único, não é um caso isolado. Pode denunciar se vir um vizinho que gosta muito de criancinhas. Não é só gostar por gostar, mas se você vir que ele tem comportamentos pouco ortodoxos relativamente às crianças, não empurre-se com a barriga, denuncie. Gosta de mexer nas pequenininhas, você sabe. Você cala a boca porque ele também lhe dá dinheiro. Olha, tem de denunciar, porque estes ngombiris têm de estar atrás das grades. Opinião geral, vamos ver. Roda, Regi. Neste vídeo tornado público, um idoso na casa dos 80 anos aparece em cenas íntimas com uma menor que aparenta ter 5 anos apenas. O vídeo deixou a muitos revoltados. Disse relato que é errado, é muito errado, não é? Amanhã, quando a criança crescer com maus pensamentos, depois vão querer criticar e não pensar no mau exemplo que deram à criança quanto criança. Então não concordo com isso. Por acaso eu não concordo, esse é o meu ponto de vista. No outro, mais uma cena triste. A menor aparece em danças inadequadas para a idade e os familiares simplesmente aplaudem.
Bom, não é salutar, não é saudável, não é uma atitude positiva, é mesmo desaconselhar, porque entendemos que aqui leva-se em conta a questão também da educação, que se a gente vai observando uma cena do gênero, automaticamente vamos aplaudindo, com certeza que a criança vai pensar que está a fazer o seu normal. E desta forma vai continuando a praticar ações do gênero. Cenas tristes que fazem repensar sobre que geração se quer ter. Isso está a acontecer atualmente. É esse contexto contemporâneo que estamos a viver, em que muitas vezes a aculturação... Se antigamente o vizinho era família, hoje já não se pode dizer o mesmo, dizem os entrevistados. Nós sempre apelamos quando nós deixamos os nossos filhos, as nossas filhas em alguém, significa que esse alguém é responsável para cuidar dessa criança. E quando é abusado, conforme observamos no vídeo, é lamentável, né? Depois um mais velho usando esse procedimento a um menor, é muito triste, é muito triste. A olhar para os episódios, há ainda outras reticências que se levantam. Afinal, até que ponto se quer chegar com estas ações? Isso é terrível. É bastante perturbador, não é? Bastante perturbador. Eu estava a ouvir aqui os especialistas, o jurista António Casamaior e também o Dr. Alcântara Costa. Quero ouvir conselhos. Este homem, por amor de Deus, os vossos conselhos. Primeiro, juridicamente falando, como é que se pode desenrolar daqui para frente do caso? O meu conselho é o seguinte: existe nos termos a Convenção da Proteção do Direito dos Menores estabelece e existe também 11 princípios de proteção às crianças. Que, na verdade, é necessário que nós, enquanto família, comecemos a olhar para a criança como detentor de direitos e que não pode ser colocado numa posição que venha diminuir os direitos que o Estado reconhece a esta pessoa. Porque vimos há pouco tempo esta informação nesta peça em que havia um adulto e se colocava por detrás da menina e fazia movimentações de sensualidade ao público na presença de adultos em volta de uma criança. O nosso conselho é que as famílias têm de olhar para a criança como um cidadão, uma vida que carece de total proteção especial em volta dela. Para que atos desta natureza, como o que ocorreu agora com aquele mais velho que beijava a menor, e esta menor goza de direito de proteção do Estado da própria família, porque entendemos que os pais, ao deixarem aquela menor melhor com este adulto, é porque nutria alguma confiança. E esta confiança foi ferida em razão de que o adulto entendeu satisfazer os seus desejos sexuais com uma menor. E, porquanto, não é bom para a sociedade, e apelamos às famílias que, doravante, tenham de ter maior cuidado com quem deixamos o nosso menor, a nossa menor, sobre os seus cuidados. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Vamos aguardar, então, por um desfecho deste caso e tê-lo aqui outra vez, numa próxima oportunidade. Doutor Alcântara vai manter-se aqui. Lá em casa, lá em casa, olhe bem para este senhor aqui. Certamente que era um vizinho, lá no bairro em que vive, era um vizinho que não mostrava sinais, até que um dia alguém pegou num telemóvel e filmou. E já vamos falar disso também, porque que aquela pessoa filmou com o seu telemóvel e não interveio. Vamos falar disso, devia intervir. Mas alguém filmou para ter provas. E na imagem via-se este senhor, esta avó, aos beijos com uma criança, pôs a criança no colo e aos beijos. E ainda quer mentir com todos os dentes que ele tem na boca. Quer mentir, eu já ouvi dizer que na boca do mais velho podem apodrecer os dentes, mas não a conversa. Desta boca apodreceram os dentes e a conversa. Por amor de Deus. A querer mentir que não fez nada. Agora, lá em casa, ouça bem o que eu vou dizer. Você tem de parar de brincar com criancinhas. Não abuse as crianças. Não abuse as crianças. Porque você vai parar atrás das grades. Quanto ao comportamento deste senhor, um chicote. Vai! Um chicote ao comportamento.
Há bocadinho nós mostramos no vídeo que acabou de ver, uma reportagem do Alcides Mecano, mostramos imagens que também são perturbadoras. Nós tivemos de trabalhar esta imagem porque vê-se um adulto com uma dança pouco ortodoxa. A dança, até mesmo feita com uma mulher adulta, já é ofensiva. Essa dança, feita com uma senhora, já é ofensiva. Ele pega numa criança e essa criança coloca numa cadeira, está na parte de trás da menina a fazer aquelas danças que nós vemos nos videoclipes que vêm daquela região da América Central, que vêm daquelas ilhas como Jamaica, Trinidade e Tobago. São danças sensuais, danças de carnaval. São danças sensuais. Embora tenha entrado na cultura norte-americana, mas aquelas danças são sensuais, são reprovadas. E ele faz isso com uma criança, e pior de tudo, a gente a rir, gente adulta a rir, a filmar e a divertir-se com aquilo. Meu Deus, olha só, deixa rodar. Nós tivemos que trabalhar esta imagem para proteger a criança. Tivemos que trabalhar esta imagem. Que sociedade é esta, meu Deus? Para onde é que nós vamos? E aquelas pessoas estão à volta, estão a rir-se, acham que isso é agradável, que é prazeroso, que se pode fazer. Em vez de criticarem, não, acharam isso normal. Riem-se, filmaram, normal. Estamos doentes. Professor Castro Maria. Tua bindama, panjame. Ngongoya biluca tubi. É isso que eu ia dizer. Ngongoya biluca. O mundo está virado. Deus. Como as mamás da igreja dizem, isunge. Isunge. De Madiwano. É isso. São maravilhas. Meu Deus do céu. Que obscenidade. Que conduta de um adulto. Esse senhor, aparentemente pelo menos, deve ter idade para ser pai. Para ser pai da menina. Então não é concebível, não é aceitável. Aliás, as crianças não devem ser usadas como... Porque aqui a questão é já mesmo serem tratadas como se de objetos sexuais se tratassem. Eu acho que no caso anterior, de resto, o Dr. Alcântara Costa já discorreu sobre uma série de pressupostos psicopatológicos. As pessoas na velhice ele está a perder o coisa, mas sim, agora mas este é jovem no fulgor da sua juventude. Precisa de cura também, precisa de tratamento, de fórum espiritual e mesmo de fórum médico. Mas também, por outro lado, isso tem muito a ver a forma como muitos dos nossos jovens hoje estão a ser socializados. Que referências comportamentais teve esse jovem? Porque ocorre-me questionar, caríssimo Mário, esse indivíduo fez as refeições com os pais na mesa? Ele? Sim. Eu acho que eles estão num convívio familiar. Sim, mas está bem, para além desse convívio, na sua lida normal, quando cresceu, quando foi educada, jantava com os pais à mesa. Eu não... Tinha limites na hora de entrar. Eu percebo Porque a a estrutura familiar do indivíduo, a família tem sociologicamente... Conta muito. Pelo menos 5 funções, podem se identificar outras. Se essas funções não forem cumpridas, depois resultam indivíduos desse tipo. A educação está deseducada. A educação está deseducada. Estamos a falar da educação de base, a educação familiar ou a educação académica? A educação está no cômputo geral. Aquela educação que parte da família e que muitas vezes estende para a escola. Professor, não perca o raciocínio, tiramos-lhe a palavra, mas não... Claro, vamos ouvir o subsídio do doutor. Por favor, doutor Alcântara. Em algumas arenas semelhantes a mim e temos discursos similares em relação a isso, não há problema. Pois. E ele... Maria já falava se o rapaz já alguma vez jantou com os pais. Porque isto, um bom observador dará conta que isto
começou há bastante tempo. Ninguém lhe trouxe a razão para procurar, pelo menos, mudar esse tipo de comportamentos. Mas, Mário, eu ainda fico triste com o cenário, as pessoas que estão à volta. Estas pessoas, meu Deus ainda do céu, me entristecem, que deviam ser chamados e lhes incutir alguma Aquilo que responsabilidade. o doutor Alcântara acabou de dizer de Por que favor. a educação está deseducada é similar a dizer aquilo que é o anormal está a ser normalizado. E as pessoas acham graça, quer dizer, estão a rir. Em Quimbundo se dá a luz de que sou mágico. Estão a mostrar os dentes. Quer dizer, tá bom, estão a bater palmas. E muitas das condutas desviantes hoje, Mário, isso dói. controla a pessoa. Eu percebo. Muitas dessas condutas decorrem da falta de reprovação social. A pessoa fez, as pessoas aplaudem. Acham normal, até encorajam Riem-se. isso. E depois, No passado, a coerção social era mais forte. Exatamente. Você cometeu, a sociedade reprova, condena. Hoje, algumas pedagogias cor-de-rosa, algumas teorias, essas coisas de modernismo e tal, vamos só já fazer, pronto, não pode, porque senão liberdade mais liberdade está a virar libertinagem. Este é o materialismo focado ao prazer, para a satisfação. Está a ver? Ele assim sente-se tão satisfeito e realizado, enquanto tem aí a plateia a aplaudir, nunca iria pensar que estou aqui a praticar um ato ignominioso. E até aproveito para lançar isso também, como introduzir isso no debate. Há também pais que não só sentem que isso é bom, como encorajam os filhos. Pois claro. Atiram os filhos para o centro da roda e dizem, não, meu filho, minha filha, vejam, estraga. É assim que se diz, não é? Tecas, é assim que se diz, estraga. Meu filho estraga mesmo a sério. Hoje há danças do pula-pula, quer dizer, até suas expressões já agridem a nossa sanidade auditiva, não é? Eu recentemente passava por um supermercado, ali 21 horas, contíguo ao supermercado há um espaço de lazer e recreação, mas para adultos. Nem vou dizer o nome, toca música alta com aquelas luzes. Caro Mário, não vais acreditar, encontrei aí pais que estavam com crianças aí de 6, 7 anos naquele espaço de lazer. Você vai à rua, a famosíssima Rua da Dira, ao Zango 3, vai encontrar às vezes naquelas barracas algumas crianças, 21 horas, 22 horas, crianças em idade escolar. Quer dizer, os pais já perderam o rumo. Esses pais precisam ser chamados à razão pela comunidade, pela escola, pela igreja, pelas autoridades. Enfim, precisamos rebuscar princípios. Mário, senão depois não vamos conseguir segurar algumas coisas. Já vai terminar o raciocínio, professor, depois vamos para um outro assunto também. Eu só quero pedir, para mostrar que nós não concordamos com isso, nós vamos dar um bom chicote ao comportamento dele e das pessoas que estão à volta a filmar e a rirem-se. O comportamento da mãe, a mãe não, mas o comportamento da mãe que acha isso normal e até se ri. Então vamos dar um bom chicote ao comportamento dela. Vai, Regi! Vai! 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 Repreender esse comportamento. Tem de ser repreendido. Eu dizia, Mário, este jovem não tem 17 anos nem 16. Ele parece ter aquele sentimento de querer ser o centro da atenção das pessoas. Isto em psicologia e em psiquiatria chamam o transtorno histriónico, daquela pessoa que no sítio onde ele vai quer ser o centro da atenção de todos. E aqui, como estão a aplaudir o ato que ele está a praticar, ele sente-se poderoso e continua o ato. Acredito que se não o pegarem as autoridades, se não colocarem travão nessa prática, em toda festa aniversário que acontecer, ele estará lá para ir brincar com depois as crianças. essa mania da difusão pelas redes sociais, para piorar. As pessoas filmam mesmo para colocar, para ter uma grande difusão no espaço público, para todo mundo ver. Nem fica só na intimidade, na privacidade
do seu ambiente familiar. Quer dizer, vejam isso, é bonito. Agora eu quero pedir aos nossos ilustres especialistas e os amigos telespectadores lá em casa, o que é ser um cristão? Cristão, o que é isso, ser cristão? Será que o cristão é aquele que tem uma Bíblia e vai à igreja ao domingo? Ou aquele que faz o terço? Esse é o cristão? Ou o cristão deve manifestar o comportamento do seu líder, da sua grande referência? Nós vamos contar-lhe uma história, de um professor que se diz cristão, boa conduta, cidadão honesto, exemplar. Vai ouvir isso a partir das palavras do diretor do colégio em que lecionava. Só que este cristão, que se assume cristão, vai ouvir. Abusou sexualmente a aluna, está na casa dos seus, está a completar os seus 14 anos agora, até a engravidar, e partiu o coração da mãe. É verdade. É verdade. Roda, Regi. Tem-se dito que a escola é a segunda casa dos alunos e os professores são como os seus encarregados. Uma realidade contrária a esta família, que acusa um professor de ter abusado sexualmente a sua filha de 13 anos. Nos últimos meses ou nas últimas semanas, a minha filha gritava muito à noite e praticamente ela já não queria brincar, e nos períodos das provas ela já não queria fazer prova, já não queria frequentar escolas e tinha medo de sair lá fora. Ele está sempre com os menores, se sentia protegida com os irmãos menores, não queria comer, não queria fazer praticamente nada. Visivelmente abalada e com passos lentos que dão caminhos à esquadra policial, a mãe conta que o abuso sexual resultou numa gravidez. A minha filha de 13 anos está grávida, me deixou muito caída. Eu não sei como prosseguir essa situação, estou mesmo muito triste, sem saber o que fazer. Eu até, por mim, eu trabalho, mas gostaria de poder deixar de trabalhar para proteger mais os meus filhos, ou que eu me sinto que parece que falhei com eles, não sei o que fazer. Hoje, o nome da instituição privada é indicado pela negatividade. O nosso funcionário, não é? Pelo menos tem um comportamento normal. Primeiramente é que é alguém cristão, que com base a isso acabamos acreditando no eu dele, não é? Era muito cristão, alguém calmo, que nunca mostrou pelo menos indícios de comportamento negativo, alguém carinhoso com todos, não somente com crianças, mas também com todos. O caso mereceu a rápida intervenção da polícia, que deteve o jovem que confessou o crime. Procedeu-se à detenção do presumível autor. O mesmo, eu confesso, está aqui entre nós. Segundo informações que nós tivemos acesso, ele, portanto, por algumas vezes, 3 ou 4 vezes, envolveu-se com a menina ia à secretaria e ele, portanto, pedia a menina para ir ao período da tarde, porque no período da manhã havia muito movimento e ele, portanto, achou que a menina deveria procurá-lo no período da tarde, no estudante, criança. E envolveu-se com a menina na secretaria várias vezes, inclusive ameaçava a menina de que não podia denunciar, falar aos pais, sob pena dela perder a vida e ser enterrada mesmo no quintal do colégio. Bom, são os factos que nós temos em nossa posse. Ele está detido, foi aberto um expediente e obviamente que, enquanto outras diligências em sede da própria investigação decorre, ele vai ser apresentado ao Ministério Público para as ações que se impõem. Trata-se de um crime, confesso, que mexeu com a sociedade do município de Viana, propriamente no distrito urbano da Baia. Nunca ouvi isso e nós estamos chocados, porque isso, de certa forma, chocou a todos nós, porque é inexplicável como é que alguém de 26 anos cria vontade com uma menor de 13 anos, isso não se entende. Numa conversa aberta com a família do implicado no crime, apercebemos-nos que o jovem tinha uma educação religiosa e estava a ser preparado para assumir um cargo na igreja. Por isso é que eu fiz, por isso é que eu coloquei aquela questão. O que é ser um cristão?
Então, eu não vou perguntar aos senhores o que é ser um cristão, porque cada um tem a sua convicção, mas relativamente a isto, uma palavrinha, por favor, nós estamos aí já para o intervalo. Este rapaz, professor, 26 anos. São dessas práticas que um ser humano, com as suas capacidades funcionais, não compreende. Mas deixa cá lhe dizer que a atividade do professor, ou ser-se professor, não se limita apenas no saber científico. O professor é aquele indivíduo que tem que orientar a sociedade, mas todos os membros da sociedade têm que saber ouvi-los, têm que saber colocar-se nas dificuldades desses indivíduos para poder orientá-los. E a profissão do professor é uma profissão apostólica, é uma profissão de sacerdócio. Não se pode admitir esse tipo de práticas. Então que a justiça faça o trabalho dele. Professor, a docência é um magistério, é uma missão, é uma vocação. Não é apenas ir a um gabinete provincial de educação, solicitar, fazer um concurso público, receber uma guia de marcha e ir para uma escola para ganhar um salário. Não é assim? Logo, isso diz tudo. Até naquelas comunidades mais pequenas do passado, nas nossas aldeias, 3 categorias profissionais gozavam de muita reputação e respeito: o sacerdote, o professor e o agente de sanitário. Tudo fica dito. Mais um golpe à moralidade pública, mais um choque, mais um ataque aos bons princípios, aos bons costumes. Muito bem. A imagem pública do professor caiu. Bom, muito bem, o professor ainda regressa. Doutor Alcântara, bom final de segunda-feira. Tem mais assuntos para abordar durante a semana. Naquela base. Muito bem, muito bem. Isso é horrível, isso é terrível mesmo, hein? Vamos repreender o comportamento dele. E há pessoas que às vezes gostam de argumentar, não, mas ele ainda está no, como é que chama? Segredo, há um termo que se usa muito, na presunção de inocência. Mas a presunção de inocência é boa quando é com os outros. Se toca a nós, por isso vamos repreender esse comportamento. Regime, vai! Um bom chicote, vai! Vai! Terrível! Ouça, há uma história terrível que nos foi contada a partir de Benguela. Perturbadora mesmo. Vamos contar também quando voltarmos do intervalo. Cidadãos que estão a profanar cadáveres. Mas não é só desenterrar cadáveres. Pior do que isso. Vamos contar isso depois do intervalo. Volte conosco. É um até já. Roda, Regi. Agradecemos a quem vibra com as conquistas e a quem deu tudo pelo orgulho dos nossos. Topandula. Agradecemos a quem nos inspira, nos faz sentir as raízes de Angola e respira a história. E a quem explora cada canto para desvendar mais de Angola. E a quem leva o nosso nome pelo mundo. Obrigado, Angola! Há 30 anos que estamos com Angola. A todos os que estão conosco, que fazem de nós o banco de referência, obrigado pela confiança. BFA, o banco de todos os angolanos. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Participe na primeira emissão de obrigações da Sonangol. Pela primeira vez, a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações, com um prazo de 5 anos e um rendimento de 17,5% ao ano. Para subscrever, basta um investimento mínimo de 100 mil kwanzas. Consulte o seu agente de intermediação entre 28 de agosto e 12 de setembro para mais informações. Esta informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento, disponíveis em www.sonangol.co.au e em www.cmc.au. Invista na energia transformadora de Angola. Invista na Sonangol. Sonangol.
Produzir para transformar. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. Com o objetivo de fomentar a prática das atividades desportivas e educativas, o Ministério da Educação realiza de 22 a 31 de agosto, na província de Malange, a fase final da 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, época 2022-2023. Jogos Escolares, um contributo da escola para a promoção do desporto federado, inclusão e desenvolvimento social e melhor qualidade de vida. Realização: Ministério da Educação. Parceiros: Ministério da Juventude e Desportos e Governo Provincial de Malange. Governo de Angola. Governo de Angola. Olá, seja bem-vindo à segunda e última parte do nosso e vosso Ecos e Factos. Bom, parafilia, sabe o que é isso? Não é uma palavra assim muito usada, mas a parafilia é a prática sexual provocada pela excitação não feita de forma normal. O outro interveniente no ato sexual pode não ser algo que se mova e o sexo não é feito de forma normal. Práticas da parafilia, não vou me estender muito, porque é uma palavra de origem grega, para, fora,